O primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês hoje é o seguinte: o consumismo desenfreado é perigoso porque este estilo de vida destrói o meio ambiente. Sair de casa num dia qualquer para fazer compras pode parecer uma atitude inocente, desprovida de maior significado. Mas quando observamos melhor a sociedade da qual fazemos parte, percebemos que uma simples visita a um shopping pode carregar muitas contradições. O versículo 19 do capítulo 2 da Epístola de Tiago diz o seguinte: Você acredita que existe um só Deus? Muito bem. Só que os demônios também acreditam e tremem. No versículo acima, o apóstolo Tiago criticava a igreja, pois ela utilizava o fato de crer em Deus para se esconder na hora de enfrentar os grandes problemas de seu tempo. Eles não imaginavam que, agindo dessa forma, estavam mais próximos dos demônios que de Deus, a quem diziam amar. Ao falar de consumismo, precisamos pensar nos resíduos provenientes da atividade humana, para que eles não se transformem numa armadilha para a sobrevivência da nossa espécie, porque não é possível reciclar todo o lixo produzido. O nível de consumo atual não é compatível com a capacidade que a Terra tem de produzir bens suficientes para sustentar-se. Mesmo que fosse possível produzir de forma frenética para abastecer os mercados do planeta, ainda haveria um grande problema a ser resolvido. O que fazer com o lixo resultante desse processo? O grande desafio da nossa época é encontrar soluções para o lixo que preservem os mananciais de água e a produção de alimentos. Conforme pudemos assistir no vídeo A História das Coisas, o nosso sistema de produção ele é chamado de linear. Ele é chamado assim porque se baseia numa cadeia que explora os recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis, trazendo grande desequilíbrio ecológico e social. O primeiro ponto desse sistema é a extração, onde vastas áreas de terra são devastadas para a extração de minérios. A indústria do petróleo, por exemplo, fatura milhões de dólares, mas apresenta alto risco de acidentes. A agricultura favorece o cultivo de grãos para exportação e pode colocar em risco o abastecimento interno de alimentos. Nos Estados Unidos, a produção do etanol tem provocado o aumento de preço de alimentos derivados do milho. Os agricultores estão preferindo vender a sua colheita para as usinas, pois os lucros são maiores. O mesmo está acontecendo no Brasil, onde grande parte da plantação de cana-de-açúcar tem sido encaminhada para a produção de álcool combustível, causando impacto no preço final do açúcar refinado. A cultura da responsabilidade social promove a tomada de ações preventivas ou reparadoras. Empresas cujas atividades possuam um grande potencial de risco investem em cultura, na preservação do meio ambiente, entre outras, para adquirir um bom conceito perante a sociedade e não sofrer muito desgaste em sua imagem no caso de um desastre ecológico de graves proporções. A motivação desses programas é puramente econômica, apesar de as propagandas desejarem convencer que a companhia se importa com as pessoas envolvidas em suas atividades. O segundo ponto do sistema linear é a produção, que é considerada essencial para o desenvolvimento econômico do país. Por isso, a indústria utiliza o seu potencial de geração de empregos para obter vantagens dos governos federal, estadual e municipal, a fim de expandir o seu parque produtivo. O poder econômico destas corporações controlam as autoridades locais, que fecham os olhos para os deslizes cometidos, permitindo a exploração dos funcionários e outras violações. Quando o governo local insiste em exigir o cumprimento das leis e perturba a paz dos empresários, eles fazem menção de abandonar a cidade
em busca de nova residência com anfitriões mais flexíveis. Se esta ameaça for levada a cabo, deixará um rastro de desemprego e pobreza, cujo preço poucos políticos desejariam pagar. O outro elo deste sistema linear é a distribuição. Grandes redes sufocam os comerciantes locais, que não têm condição de competir com os preços e condições de pagamentos oferecidos pelos hipermercados e mega lojas de departamentos. Os intermediários dominam os canais de distribuição, deixando os produtores locais com poucas opções de barganha. Se eles não aceitarem os preços aviltantes oferecidos pelo comprador, estão fora do mercado. O último elo deste sistema linear de produção é o descarte. As indústrias geram resíduos que precisam ser cuidadosamente tratados antes de serem descartados no meio ambiente. Infelizmente, esta regra não é seguida por algumas empresas que eventualmente provocam desastres. Em 2003, um derramamento de produtos químicos no leito do rio Pomba, em Minas Gerais, provocou sérios problemas para as cidades ao longo das margens do rio Pomba e do rio Paraíba do Sul. 1 bilhão e 200 milhões de litros de rejeitos químicos foram lançados no meio ambiente, porque os reservatórios de uma empresa de papéis se romperam devido à quantidade excessiva de material que receberam. Outra questão importante a ser levada em consideração quando se fala em descarte de materiais é o problema do lixo tóxico e não biodegradável. As sacolas plásticas, os copos, as fraldas descartáveis e as garrafas PET foram celebradas como ícones de uma era de conforto e comodidade. Eles fizeram muito sucesso, mas esses produtos se tornaram um grande problema ambiental, porque em sua fabricação não foi levado em conta o fato de que eles levariam séculos para serem decompostos. De acordo com o site reciclagem.net, o tempo que cada um desses itens leva para se decompor é o seguinte: a fralda descartável comum, 450 anos. O copo de plástico, 50 anos. O plástico, propriamente dito, das sacolas, 100 anos. A garrafa plástica, a PET, 400 anos. Alguns aspectos importantes precisam ser considerados quando pensamos sobre o lixo. Toda atividade humana gera lixo. Orgânico ou não, o lixo é o sinal mais evidente da presença humana no ambiente urbano, rural ou mesmo nas florestas. Ele precisa ser recolhido constantemente, porque o seu acúmulo provoca mau cheiro e doenças. Muitos elementos tóxicos estão envolvidos na produção de eletrodomésticos, computadores, aparelhos de TV e as baterias que alimentam celulares, notebooks, que quando têm que ser descartados, precisam ser colocados em lugares apropriados para evitar danos ambientais sérios. Um desses danos é a contaminação do solo e da água. Quando são jogados no lixo comum, esses produtos químicos podem impregnar o solo e trazer doenças às pessoas que venham a beber a água e comer alimentos oriundos das regiões contaminadas. Faltam espaços adequados para armazenar tanto lixo. A especulação imobiliária vem ocupando os terrenos das cidades e dificulta a tarefa de encontrar locais adequados para construir os aterros sanitários. Enquanto isso, os lixões tomam conta das periferias das grandes cidades brasileiras. Quando o meio ambiente é destruído, as consequências sociais não tardam a aparecer. Os mais pobres perdem a sua fonte de renda e precisam sair das suas cidades para trabalhar nos centros urbanos e receber, em muitos casos, salários aviltantes e morar em locais sem qualquer infraestrutura.